Bom dia a todos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, continuando lá com a parte lá de expressões algébricas. A gente viu que a expressão algébrica é a inserção de letras dentro do cálculo matemático e essas letras representam um valor desconhecido. Na aula passada, a gente viu a introdução às expressões algébricas. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me procurar no PV, tá? As atividades ainda estou aguardando, tá? Poucos alunos ainda me enviaram a atividade do final do vídeo passado, mas vamos dar continuidade, tá? Bem, vamos falar agora de termos semelhantes. Professor, o que é termo semelhante numa expressão algébrica? Olha só, pessoal, presta atenção, é bem tranquilo. Termos semelhantes da expressão algébrica. Dizemos que dois ou mais termos são semelhantes se os mesmos apresentarem a mesma parte literal. Ou seja, os termos são semelhantes quando apresentarem parte literal idêntica. Mas, professor, o que é parte literal? Parte literal são as letras que compõem a minha expressão algébrica. Cada termo ele é composto de coeficiente, que é o valor numérico, e as letras, que são as variáveis. Todas essas variáveis juntas a gente chama de parte literal. Então, se os termos apresentarem mesma parte literal, ou seja, parte literal idêntica, eu vou dizer que eles são termos semelhantes. Como assim, professor? Observe o exemplo aqui, ó. Letra A, 3x e 8x. Quem é a parte literal aqui? Aqui é minha parte literal, x. Quem é a parte literal aqui? A parte literal aqui também é x. Então as partes literais são iguais? Sim, professor. Então eu vou dizer que esses dois termos, 3x e 8x, eles são que semelhantes, porque apresentam a mesma parte literal. Agora aqui observe, 4mn menos 7mn. Quem é a parte literal? A parte literal é mn. Ou seja, a minha parte literal é composta de duas variáveis, variável m e variável n. E aqui, professor, quem é a parte literal? mn. Então, parte literal. São iguais? Esquece o coeficiente. Para eu determinar se é semelhante ou não, eu observo apenas a parte literal. mn, mn. Então, são iguais? São. Então, vamos dizer que ele é semelhante. Ok? Agora aqui, professor, esses três termos. 4x ao quadrado y, meio x ao quadrado y e 0,3x ao quadrado y. Vamos ver, parte literal, x ao quadrado y. Parte literal, x ao quadrado y. Parte literal, x ao quadrado y. Então eu vou dizer que eles são semelhantes, porque são iguais. O que muita gente tem dúvida é, por exemplo, se eu desse aqui uma letra D, ó, em que eu colocasse 4xy e o outro 4x ao quadrado y, será que esses termos seriam semelhantes? Observe, tem que ser literalmente idêntico, igual. Quem é a parte literal? xy. Quem é a parte literal? x ao quadrado y. São iguais? Apresentam as mesmas variáveis, mas são iguais? São literalmente iguais? Não, senhor. Então vou dizer que esse termo aqui é semelhante? Não são semelhantes, porque não é igual. Tem que ser justamente igual, não são semelhantes, ok? Bem, vamos falar sobre simplificação da expressão algébrica. Professor, o que é simplificar uma expressão algébrica? É você pegar uma expressão algébrica com muitos termos e transformar numa expressão algébrica com um número reduzido de termos. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu tenho que saber é que eu só vou poder simplificar a expressão algébrica se os termos forem semelhantes. Eu só vou poder mexer numa expressão algébrica, ou fazer uma adição, ou fazer uma subtração, se os termos forem semelhantes. Ou seja, conserva a parte literal e opera apenas os coeficientes. E, professor, e se não for igual? Aí não tem o que fazer, tá? Se não for semelhante, não tem o que fazer. Não tem como a gente simplificar. Mas explica aí, professor. Observe. Letra A, simplifique. 3x mais 7x. Ou seja, quem é a parte literal aqui? X.
Quem é a parte literal aqui? X. Então eles são termos semelhantes, porque apresentam a mesma parte literal. E o que é que eu vou fazer, professor? Conserva a parte literal, que é quem? X, e somos coeficientes. 3 mais 7. Ok? Então, ó. 3 mais 7, 10. Então, 3x mais 7x, 10x. Ah, professor, é muito fácil. Isso. 12y menos 6y. Conserva a parte literal, que é idêntica, e opera com os coeficientes 12 menos 6. 12 menos 6. Quanto é 12 menos 6? 6. Então, quanto é 12y menos 6y? 6y. E agora aqui, ó. 4x ao quadrado mais 12x ao quadrado menos 8x ao quadrado. Professor, todas as partes literais são iguais. Então, eu vou dizer que esses termos são termos semelhantes. Tem como eu simplificar aqui? Tem, professor. Conserva a parte literal e opera com os coeficientes. Ó. 4 mais 12 menos 8. 4 mais 12, 16. 16 menos 8, 8x ao quadrado. Então, 4x mais 12x, 16x ao quadrado. 16x ao quadrado menos 8x ao quadrado, 8x ao quadrado. Viu aí como é que é fácil? Mas, professor, observe que nesse caso aí, ó, os termos não são semelhantes. Mas se você observar, eu tenho dois termos semelhantes. Quais são? 4xy, 6xy. Esses dois eu posso juntar, porque na operação matemática de adição, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, 4xy mais 6xy. Então, 4 mais 6xy menos 8x. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu juntei 4xy com 6xy, porque eles são o quê? Semelhantes. Então, 4xy mais 6xy é igual a 4 mais 6, 10xy menos 8x. Professor, e agora? O que é que eu faço aqui? Pessoal, é o que eu acabei de falar. Não tem como simplificar a expressão algébrica se os termos não forem o que? Semelhantes. Observe que esses dois termos então não são semelhantes. Então, como é que fica a minha expressão algébrica? 10xy menos 8x, ok? Então, vamos aqui, ó. Vamos ver. Menos 8a mais 3b mais 6a menos 5b. Vamos juntar os termos semelhantes, ó. Menos 8a mais 6a, ó. Menos 8a mais 6a mais 3b menos 5b. Juntei, ó. Agora é só fazer, ó. Devo 8, pago 6, vou ficar devendo quantos a's? Menos 2a. Tenho 3, devo 5, vou ficar devendo quantos b? Menos 2b. Então, como é que fica a expressão algébrica? Menos 2a, menos 2b. Lembrando que eu juntei o 8a com 6a aqui, menos 8a mais 6a, e eu juntei o 3b menos 5b, porque eles são termos semelhantes. E eu só vou poder operar os termos de uma expressão algébrica se eles forem semelhantes. Para isso, conserva a parte literal e somos coeficientes. Conserva a parte literal e somos coeficientes. Conserva a parte literal e somos coeficientes. Nos dois últimos exemplos eu vou ter termos sem serem semelhantes. Aí você vai juntar os semelhantes. Ó, eu juntei 4xy mais 6xy, 4 mais 6, 10. E o 8x eu conservei porque não tinha como operar. Da mesma forma, juntei o 8a negativo com 6a positivo. E juntei o 3b com 5b negativo. Então, devo 8, pago 6, devo 2. Tenho 3, devo 5, vou ficar devendo quantos b? 2b. Bem, pessoal, um exemplo que a gente tem, que a gente utiliza a simplificação da expressão algébrica, é no cálculo do perímetro. O que é o perímetro de um polígono? O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, perímetro de qualquer polígono geométrico é a soma da medida dos seus lados. Suponha que eu tenho um triângulo de 3 lados. Lado 5, lado 4, lado 3. 5 mais 4 mais 3 seria o seu perímetro, a soma das medidas de todos os lados. Professor, e quando envolve expressão algébrica? É simples, a gente utiliza a simplificação. Exemplo, determine um perímetro. Olha só, tem um triângulo onde um dos lados mede 6x,
o outro lado 7x e o outro lado 8x. Observe que todos os monômios aqui, ó, que todas as expressões algébricas, elas são semelhantes, mesma parte literal. Então, quem seria o perímetro, que eu vou chamar de P? Perímetro é igual 6x mais 7x mais 8x. Como o professor falou na aula, para eu fazer essa simplificação, conserva a parte literal que é quem? Que é x, e soma os coeficientes. 6 mais 7, 13, 13 mais 8, 21. Então, quem é o perímetro desse polígono aqui? 21x. 21x, ok? Ah, professor, agora eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Eu tenho um hexágono aqui. Professor, como é que eu calculo o perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos seus lados. Então, vou somar aqui, ó. Perímetro é igual 8m mais 6m mais 8m mais 7m mais 6m mais 7m. Observe que todas as expressões aqui, elas são semelhantes. Todos os termos são semelhantes. Ou seja, possuem a mesma parte literal, que é m. Ó. Então, fácil, professor. Conserva o m e soma. Vamos somar? 8 com 6, 14. 14 com 8, 22. 22 com 7, 29. 35, 42. Então, quem é o perímetro dessa figura geométrica? 42m, ok? Então, isso aqui é o que a gente tem como perímetro do polígono. Então, bem, com isso fica as atividades lá da apostila, tá? Se vocês vão resolvendo e vão me enviando as fotos, que qualquer coisa a gente vai tirando suas dúvidas, tudo bem? Lá na apostila, Palma Homeschool, tem essas atividades relacionadas à simplificação e a cálculo de perímetro. Então, até amanhã na próxima aula.